o noticiário se volta também sobre a respeito de uma tentativa de novamente colocar Daniel Worcaro lá na CPMI para conversar com os parlamentares. O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, anunciou também que o advogado, no caso Cecílio Galvão, será levado coercitivamente ao Senado depois de ter faltado à reunião anterior. Pois é, né, Rafa? E CPMI do INSS acaba virando uma série, né? Parece uma série novamente, né? Com diversos episódios, só que esse roteiro, ele é pago com o dinheiro de quem depende aí do INSS. E assim como a gente acaba vendo, né, em outras séries, parece que, né, essa situação toda já tá descambando para aquele lado do constrangimento, né? Sabe quando a série não vai bem, né? Passado o tempo, ela tá lenta demais, aquela coisa amorosa. Só que esse constrangimento, infelizmente, é público, como eu falei, né? Já que tudo isso é pago com dinheiro de quem depende do INSS. Vamos atualizar aqui o feed. Dei uma atualizada aqui, quase tomei uma cadeirada, viu, meus amigos? Calma que... Cuidado aí! Pelo amor de Deus, só do nosso. Me ajuda aí, ó. Pelo amor de Deus. Me dá imagens aí, comandante Apilton. Pelo amor de Deus, sem cadeirada, pelo amor de Deus, calma. Pablo Marçal e José Luiz da Atena, eles firmaram aí um acordo judicial que encerra o processo criminal movido, né, pelo empresário após a famosa cadeirada, né, que foi desferida ali pelo apresentador durante um debate na eleição municipal aqui de São Paulo de 2024, né? Essa homologação, essa conciliação, ela foi homologada aí pela justiça após ambas as partes aí manifestarem desejo de encerrar essa disputa legal aí de forma amigável. Então, como parte do entendimento, o Datena concordou, né, em fazer um pedido formal de desculpas nas redes sociais e doar 50 mil reais aí a uma instituição de caridade, enquanto o Marçal, ele desistiu da queixa-crime, né, por lesão corporal e injúria. Então, o encerramento do caso evita, né, aquele prosseguimento, né, de um julgamento que poderia gerar condenações criminais, né, selando aí um dos episódios mais emblemáticos e, é claro, conturbados da história recente de debates políticos aqui no nosso Brasil. Que situação, hein? Por falar em debate político, imagina um candidato que joga banana, fezes, tudo em você. Isso teve aqui no Rio de Janeiro, lá na década de 80, em 1988, nós tivemos o Macaco Tião, que foi um candidato, digamos assim, de protesto bem-humorado da revista Cacete Planeta. Ele era um macaco do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro e ficou até bem colocado. Tem até uma imagem na nossa live aí de uma estátua que no Zoológico do Rio de Janeiro tem hoje a revista Cacete Planeta. À época fez uma campanha, inclusive Fernando Gabeira, que hoje é um grande analista político, foi político por muitos anos, ele fez o voto dele de apoio e protesto contra o Macaco Tião. Só que aí, digamos assim, evoluíram o Macaco Tião para uma versão mais digital na Colômbia, porque as eleições legislativas de lá terão um componente inédito. No dia 8 de março, eleitores poderão votar em uma candidata criada por inteligência artificial, batizada de Gayatana IA. A figura feminina de pele azul defende pautas ambientalistas, na verdade, e de proteção dos direitos aos animais. O projeto foi desenvolvido pelo engenheiro Carlos Redondo e pela estudante de psicologia Natália Ayase, que defendem que a iniciativa como uma plataforma comunitária. Imagina, né? A gente já teve na década de 80 o Macaco Tião, que quase venceu para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Agora, nas eleições legislativas da Colômbia, teremos uma IA. Como assim? E Rafa, rapidamente, né, antes de você concluir, aqui em São Paulo, na década de 50, finzinho de 50, 58, 59, a gente teve o caso do rinoceronte cacareco. Rinoceronte cacareco, que na oportunidade recebeu mais de 100 mil votos, né, na época era no papelzinho ainda, como protesto, né, entre um dos episódios mais emblemáticos também na história das eleições, como forma de protesto, assim como, né, o Lacerda citou, o macaquinho no Rio de Janeiro. Então foram 400 mil votos, ficando em terceiro lugar. É isso, aqui em Brasília a gente pode falar que os parlamentares agora vão correr para aprovar ali as regras para a IA, agora que está entrando no território deles também. Mas a gente acha que a IA não tem limites, né? E não tem mesmo. Isso porque o Papa Leão fez um alerta pedindo que padres não utilizem ferramentas de IA, como o ChatGPT, para escrever sermões ou homilias. Pois é, segundo o pontífice, a homilia é mais do que um texto informativo. Ela consiste em compartilhar a fé através da oração,
reflexão pessoal e, por isso, não pode ter a utilização do algoritmo, porque ele não vai conseguir imitar ou transmitir isso. Se a gente viu um debate muito grande em escolas e universidades usando a IA para fazer trabalhos, a gente tem detector de IA, agora parece que a Igreja Católica também vai ter que passar os textos dos padres na IA, mas aí uma notícia que parece ter saído do Black Mirror, né? Boa, bom gancho. Inclusive, na semana passada, a gente trouxe aqui, né, o monge robô movido por IA, né, que pretendia dar conselhos espirituais no Japão, né? Por lá tá pegando, parece que o Papa Leão vai por um outro caminho, né? Tá recomendando aí uma atenção maior em relação a esse assunto. Tô atualizando aqui o feed, mas ainda a gente continua aí no assunto de inteligência artificial e tudo mais, né? Tô lendo que a Austrália, ela tá avaliando a implementação de medidas mais rigorosas que podem levar ao bloqueio de serviços de inteligência artificial que não realizarem aí a verificação de idade dos seus usuários, né? Na Austrália, essa situação, ela tá batendo de forma bem pesada, né? Por conta aí de adolescentes utilizando, né, redes sociais, enfim, internet e tudo mais. Então, essa proposta, que faz parte de um esforço maior para aumentar a segurança digital de menores de idade, ela exige que as plataformas de IA implementem sistemas eficazes para impedir que as crianças e adolescentes acessem conteúdos potencialmente perigosos ou mesmo, né, inadequados para sua faixa etária. Então, o governo australiano, ele argumenta que devido à capacidade das IAs, né, de gerar textos, imagens, interações complexas, é necessário sim um controle mais rígido, semelhante ao que já está sendo discutido aí para as redes sociais no país, como eu citei anteriormente, né? Então, caso as empresas não se adequem aí às novas diretrizes de proteção de dados de segurança infantil, elas podem enfrentar multas pesadas aí até o banimento temporário ou permanente das suas operações no território australiano. A Austrália, portanto, fechando o cerco aí para a segurança dos jovens adolescentes e numa fiscalização mais rigorosa com relação à IA. É importante, né? Se a gente tem o Papa pedindo para você não utilizar a IA para sermão, imagina os jovens adolescentes para trabalhos acadêmicos e trabalhos dever de casa, tudo mais. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Hoje em dia você não tem mais a enciclopédia, aquela enciclopédia Barça para fazer a pesquisa, você faz na inteligência artificial, mas tem que ter as fontes, tem que ter todas as normas para você fazer uma pesquisa de estudo. E obviamente tem o lado ruim também de você fazer manipulação de imagem, manipulação de vídeo, e adolescente adora fazer besteira, então com IA é mais agora, prático você restringir. Agora na Barça você foi longe, hein, amigo? Aí você entrega a idade no ar. Aí você... Momento nostalgia. Fiz trabalhos com Barça. Quem nunca? Eu também. Vamos lá, vamos dar uma atualizada nas notícias que importam, que está sendo falado em todo o país. E se importa para você estar aqui, vamos falar um pouco mais de política, porque o Congresso Nacional entra em uma semana intensa de debates e votações. Feliz Ano Novo, digamos assim, com destaque para a proposta da emenda à Constituição de Segurança Pública, que está sendo articulada para a votação em comissão e no plenário da Câmara dos Deputados, após meses de negociação entre os partidos. A expectativa é que o relatório do texto e partes polêmicas, como a possibilidade da redução da maioridade penal, avancem no plenário ainda na quarta-feira. Paralelamente, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a famosa CPMI, do Instituto Nacional de Seguro, o famoso INSS, continua seus trabalhos, incluindo a tentativa de ouvir o doleiro Daniel Vocaro, fundador do Instituto Banco Master, sobre suspeitas de irregularidades em contratos de empréstimos consignados e descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. Essa oitiva de Vocaro tem sido cercada por disputas judiciais e políticas e, obviamente, esse tema vai seguir pelos próximos dias. E se você, Thiago Lacerda, nosso ouvinte, está com a impressão que eles estão correndo para aprovar os projetos, é porque eles realmente estão correndo, porque a gente tem eleição esse ano e, claro, eles precisam entregar tudo aí até a metade do ano, porque no segundo semestre, a gente sabe, todo mundo vai estar voltado para o pleito, inclusive o TSE, que
volta a julgar hoje as resoluções que vão regulamentar as eleições deste ano. O objetivo é detalhar normas operacionais sobre propaganda eleitoral, calendário, registro de candidaturas e fiscalização, além dos direitos dos eleitores. Na semana passada, o TSE já aprovou 7 das 14 resoluções que tratam de temas como pesquisa eleitoral, prestação de contas e transporte de eleitores. Só para a gente ter uma ideia do que essas resoluções tratam, a gente tem, por exemplo, o programa Seu Voto Importa, que garante transporte individual gratuito para eleitoras e eleitores com deficiência ou também mobilidade reduzida. A gente também tem a definição que para votar em qualquer dos turnos, as eleitoras ou eleitores deverão ter completado 16 anos até 4 de outubro de 2026. Voto dos jovens, que os candidatos, pelo menos os presidenciáveis, né, os candidatos, pré-candidatos, estão muito de olho nessa galerinha aí que pode participar do pleito esse ano. Pois é.